Estamos de volta com a informação de que o número de furtos e roubos de aparelhos celulares aqui na cidade de São Paulo cresceu quase 50% nos últimos 10 meses, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados obtidos com exclusividade aqui pela Globo News. Os locais preferidos pelos bandidos são aqueles com grande movimentação de pedestres. E acredite, a Avenida Paulista é a campeã desse índice negativo com o maior número de casos na capital. Esta jovem com um celular nas mãos está no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Distraída, ela não sabe, mas acaba de atrair o olhar deste homem que passa de bicicleta acompanhado de outros dois. As imagens obtidas com exclusividade pela Globo News são do dia 10 de junho deste ano. Elas mostram que o rapaz some, mas reaparece 20 segundos depois. Se aproxima da garota, toma o aparelho e foge. Atordoada, a vítima tenta alcançá-lo, mas não consegue. Este tipo de ação tem se tornado comum na maior cidade do país. Entre janeiro e outubro deste ano, foram furtados ou roubados na capital paulista mais de 79 mil aparelhos de celular. Um aumento de 46% na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito pela Globo News com base na Lei de Acesso à Informação. A principal avenida da cidade atrai todos os dias turistas, visitantes, funcionários e executivos de empresas. Não faltam atrações que merecem foto e muita gente aproveita a caminhada para falar ao celular. Essas pessoas provavelmente não sabem, mas a região da Paulista é a campeã da cidade em registros de furtos de celulares. Foram 708 casos nos primeiros 10 meses do ano. A maior parte dos roubos e furtos na avenida ocorre aos domingos, quando a circulação de carros na Paulista é proibida. Para evitar esse tipo de situação, nós estamos providenciando um acréscimo no policiamento na Avenida Paulista e vamos também colocar policiamento velado na Avenida Paulista para tentar coibir a ação desses marginais. Júnior tinha acabado de comprar um celular quando foi furtado em agosto. Você está lá desapercebido, prestando atenção no jogo e acabou perdendo, né? Esta imagem foi gravada no dia 18 deste mês por uma câmera de segurança do Conjunto Nacional, também na Paulista. O homem na bicicleta está em busca de uma vítima. Enquanto isso, um jovem segura o celular e conversa com os amigos. O suspeito se aproxima e tenta pegar o aparelho, mas o rapaz consegue evitar o furto. Aparentemente, sem o menor receio de ser preso, o criminoso volta para a calçada e continua a observar quem passa pela avenida. Os bandidos quase sempre se aproveitam da falta de atenção da vítima e a estratégia vale também para quem está de carro. A Aline foi furtada há um mês quando parou no semáforo. Com os vidros fechados, ela foi traída pela falsa sensação de segurança. De repente, eu tomei o primeiro susto, que foi a quebra do vidro, quando eu acho que foi um homem, até isso é difícil de ver, mas quando ele quebrou o vidro. E o segundo susto, que foram 2 gritos que eu lembro que eu dei, foi quando ele entrou, o tronco, assim, metade do corpo dele entrou aqui pela janela do passageiro, arrancou o celular com o suporte que eu tinha e saiu. Depois do susto, a Aline colocou película antifurto mais escura nos vidros e passou a ter mais cuidado. O sentimento é que a gente está vulnerável a qualquer momento, em qualquer lugar. Antes eu andava relaxada no carro. O celular ficava aqui, eu ia ouvindo minha musiquinha e agora não dá mais. Andar relaxado no carro é o mínimo, né, que o motorista tem o direito de fazer, até mesmo para dirigir com segurança. Com meio de tanta violência não dá. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública também informou que a Polícia Militar reforçou o policiamento na Avenida Paulista, principalmente aos domingos, em razão desse aumento de circulação de pessoas. Informou que o trabalho em conjunto das polícias resultou em 1.056 pessoas detidas em flagrante e 39 armas de fogo apreendidas de janeiro a outubro desse ano na região dos Jardins. A nota diz também que de janeiro a novembro de 2016, 65% dos aparelhos roubados tiveram um número de identificação informado em boletim de ocorrência. E que nesse mesmo período houve um aumento de 214% na apreensão de celulares por receptação em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, Lu, são muitos números, né? Mas o fato é que o número de roubos e furtos de celulares cresceu. E todo mundo, claro, quer saber como evitar ser uma das próximas vítimas. A nossa repórter, Thaís Itac,
está aqui comigo já. E ao lado dela está o Rafael Alcadipani. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em segurança pública. Thaís, um ótimo dia para vocês dois. Obrigado ao professor pela participação aqui na edição das 10. Primeiro, eu queria perguntar para ele como é que ele analisa esse crescimento aí de quase 50% nesse aumento de furtos e roubos de celulares na cidade de São Paulo, com foco na Avenida Paulista. A gente lembra que esse crime, que parece sem gravidade no primeiro momento, comparado com outros, pode ocultar outros mais graves, como receptação e comércio de cargas roubadas. Exatamente, Aline. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente está aqui ao lado do Rafael, que vai falar um pouco da questão da segurança feita pela polícia. A gente sabe que a gente tem que tomar cuidado, assim como a gente viu na reportagem, como foi abordado na reportagem, o cuidado que as pessoas têm que ter ao andar na rua com os celulares, mas é importante a gente abordar aqui qual que é a segurança que a gente tem vinda da polícia, né, dos órgãos públicos para proteger as pessoas. Obrigada pela participação. Então, um primeiro ponto a se destacar é que esse é um problema meio global. Todo o grande centro urbano, Paris, Nova York, tem esse problema de roubo de celular. O que acontece em São Paulo é que os números são exagerados. E há dois fatores fundamentais. O primeiro é que a falha no patrulhamento na polícia militar. E o segundo problema é que a polícia civil, por estar com muita dificuldade de falta de pessoal e outros tipos de dificuldade, ela não consegue investigar a contento esse tipo de crime. Você não vai fazer uma pergunta? Justamente nesse aspecto, Thaís, eu mesmo, quando já tive o celular furtado, fui na polícia com o número de identificação do celular, que também tem o serviço de GPS, enfim, seria teoricamente mais fácil de localizar. E a própria polícia me orientou, olha, desiste, é muito difícil, tem outros crimes que a gente está investigando que exigem mais esforço. Quer dizer, a população também fica refém disso, não só dos ladrões, mas também de um trabalho de investigação para ter, ou pelo menos recuperar, né, de volta o aparelho. Exatamente, Luciano. Você teve seu celular, eu já tive meu celular roubado 2 vezes, também tive que fazer essa questão do boletim de ocorrência, número de identificação, muitas vezes a gente não consegue, né, ter uma continuidade nessa investigação. O senhor vê isso? Primeiro, como eu comentei, né, existe uma falta de efetivo muito grande na Polícia Civil de São Paulo. Eles estão com um déficit brutal de pessoal e encontrar o celular às vezes é muito difícil, porque o localizador pode dar que está num prédio, por exemplo, no centro de São Paulo. Mas como é que você consegue saber em qual apartamento, em qual cômodo que está o celular? O celular é um aparelho muito pequenininho. A ação tem que ser uma ação de patrulhamento mais efetivo, que é o que não tem acontecido, infelizmente, por parte da Polícia Militar, e tentar desbaratar quadrilhas e desbaratar os receptadores disso. E pela falta de pessoal da Polícia Civil, isso acaba tendo dificuldade de acontecer. A Aline tem uma pergunta, né, Aline? O professor, na verdade, o professor Rafael tocou no ponto que eu ia falar agora, né, Thaís? Porque é isso, ele precisa de um policiamento lá no local, porque se aqueles garotos, muitos deles, inclusive, muito jovens, a gente consegue ver nas imagens, conseguem se sentir à vontade para andar, caminhar de bicicleta por ali, pegando na mão das pessoas daquele jeito, é porque falta a sensação de punição para esses criminosos, né? Para começar por aí. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, Rafael, essa questão da receptação, né? O quanto a gente pode entender que um crime como esse, aparentemente com menor gravidade, pode esconder quadrilhas e esquemas criminosos muito maiores e mais graves, portanto, não é? Sem dúvida nenhuma. Se você for pensar, toda a quadrilha de criminoso que vai assaltar banco, que vai fazer sequestro, ela precisa ter um celular frio para poder operar. Então, quer dizer, o roubo do celular ele é a base de uma pirâmide, de uma cadeia de problemas que são problemas muito mais profundos, né? Agora, é muito difícil. Infelizmente, a polícia tem sido sucateada no estado de São Paulo ao longo desses últimos anos. E com isso, é muito difícil ela conseguir exercer o seu papel, exercer a sua função. Outro aspecto que a gente precisa pensar é na legislação, porque uma pessoa que for ser presa por uma receptação, a pena vai ser baixa, muitas vezes ele vai assinar só um termo circunstanciado. Precisaria ter uma ação mais efetiva em termos de punição. Talvez não prisão, porque você vai prender a pessoa por causa de um celular, mas que houvesse uma efetividade da punição, que ela sentisse que roubar o celular não vale a pena. Hoje, roubar celular, infelizmente, para o criminoso, vale muito a pena. Muito obrigada pela participação. Aline, Luciano. Obrigado, Thaís. O que mais me assusta, né, é a violência que às vezes esses assaltantes praticam para roubar um celular e às vezes até uma vida valendo esse tipo de aparelho, né? Muita gente morrendo mesmo entregando, enfim, essas coisas todas. Obrigado, Thaís.